Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, na graça e na paz de Deus. Eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês para falar sobre um pouquinho, do que eu sei sobre o estresse hídrico, tá? As dendróbiums, principalmente do gênero nobile, elas necessitam, porque na natureza existe um período lá onde elas habitam, vamos dizer assim, habitam, se proliferam, se reproduzem, vivem, Elas têm esse... na natureza, naturalmente, isso acontece. Elas passam por esse estresse hídrico, tá? Pelo fato de não ocorrerem chuvas, porém, aí elas acham que vão morrer, e aí elas soltam lindas flores, como a gente já sabe, que as Dendrobium nobile são realmente maravilhosas as florações, São várias cores, o vegetal dela é muito bonito. Nessa época do ano elas tendem a perder todas as folhas, como acontece, elas vão amarelando, vão pintando e acaba perdendo folhas, não totalmente, vamos dizer assim, algumas perdem totalmente para poderem vir as florações, porém algumas não. No meu caso aqui, essa daqui, por exemplo, que é aquela branquinha, que eu já fiz um vídeo, que se vocês quiserem ver aí nos vídeos anteriores, ela floresceu muito ano passado. Então, assim, ela não perdeu completamente as folhas, Se vocês puderem ver no vídeo aí, eu não sei se eu vou conseguir deixar linkado, tá? Caso eu não consiga, eu peço que vocês procurem aí as florações das minhas Dendrobium nobile, E assim, o que acontece na natureza é isso, tá? Só que também existe o fato de que na nossa casa, no nosso cultivo, a gente tem que ver muito o clima, O clima em que a gente está vivendo. Tem que ver se é um clima seco, se é um clima úmido. Outra coisa que conta muito também é o substrato que vocês usam, Se é um substrato que tem uma boa drenagem, se é um vaso de plástico, Se vocês estão, no caso, vivendo um período de seca, no clima de vocês, que pouco chove. Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração para poder fazer esse estresse hídrico, que nem aqui no caso é uma Dendrobium nobile. Ela está num vaso de barro, num substrato bem drenável. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em conta para daí a gente poder fazer o estresse hídrico nessas plantas, tá? Para mim aqui fica um pouquinho mais difícil, porque às vezes eu coloco elas no vaso de plástico. Comecei agora a comprar cachepôs, comecei a comprar, aos poucos estou comprando vaso de barro, mas o ideal seria a gente, como que eu posso dizer, padronizar o cultivo, para que a gente possa ter um controle melhor das regas das nossas plantas, das regas das dendróbiums. Quando chegar essa época, o período em que elas começam a formar, entre as folhas aqui, olha. Então aqui é uma folha desse lado, a outra folha do outro lado. Nesse espaço aqui é que vão surgir, as gemas com as hastes florais, as gemas dos botões florais, tá? Então vocês podem perceber que é sempre assim, uma folha aqui em cima, outra um pouquinho mais embaixo, e aqui fica um espaço. Então é nesse espaço que elas vão surgir as gemas, tá? E assim, o estresse hídrico no meu cultivo aqui, na minha casa, no caso aqui, o que eu fiz, que eu mudei das minhas Dendrobium, a maioria delas ficam aqui do lado de fora. Então elas tomam o sol da manhã, praticamente o dia todo, Assim, vai até... Eu não sei dizer ao certo, porque como eu trabalho, então eu
tipo, exemplificar para vocês o número de horas que elas tomam sol. Mas eu creio que seja uma base de mais ou menos, elas começam agora, né? Agora é que horas? Deve ser umas 8h30, 8 horas, 8h30 mais ou menos, né? Que eu tô gravando o vídeo. Então começa agora, nessa época, né? Do início do frio, né? Não vou dizer inverno, porque a gente não tá no inverno ainda. Tá? Então elas começam a tomar esse solzinho, algumas ainda não, olha lá. Aí eu acho que vai em torno de 4, 5 horas tomando esse sol. Porque daí ele sobe ali por cima do orquidário, não sei se vocês conseguem ver. Aí ele fica mais incidente ali por dentro do orquidário, tá? Mas continua ainda pegando um pouco de sol aqui, tá? Só um minutinho, vou ter que dar uma pausa aqui, pessoal. Voltando aqui, pessoal, então, como eu estava falando, ele pega esse sol, né, o sol da manhã, eles pegam, né, as orquídeas, né, os dendróbiums, né, a espécie dendróbium, né, elas pegam esse solzinho e eu acho que em torno de umas 5 horas ela ainda tem essa incidência do sol. Então, o meu estresse hídrico eu faço nessa época, eu procuro, tipo, as que estão em tronquinho, eu borrifo água todos os dias. Porque se eu for deixar elas sem essa umidade, eu vou matar a minha planta. Porque elas ficam com essa incidência de sol durante o dia todo. E eu vou deixar de regá-las, então elas vão realmente colocar florações, porém eu vou judiar muito dessa planta. Então eu borrifo água todos os dias nos tronquinhos. Nesse vaso de barro, eu também borrifo água todos os dias. E dos vasos de plástico, eu procuro assim, tipo, a cada 3 dias, né, fazer uma rega, mas não uma rega abundante, né. Então, o que eu deixo de dica para vocês nesse caso é que observem isso, né, o cultivo de vocês, se é em vaso de barro, se é em vaso de plástico, ou em tronquinhos, né? Para vocês verem também o clima de vocês. Se é muito seco, se está chovendo, se está, por exemplo, chove, mas chove pouquinho, não chove muito, não chega nem a umedecer o tronquinho, por exemplo, entendeu? Então, se vocês querem ver florações, o importante é vocês observarem tudo isso, tá? Então, num vaso de barro, que nem hoje eu fiz a rega, fiz uma rega abundante. Então, essa rega abundante eu faço uma vez na semana. Depois, durante a semana, eu vou borrifando água aqui, né, no tronquinho. Então, eu só borrifo água, só umedeço por cima do substrato para que ela não sinta tanto. Porque dentro desse vaso de barro, além de tudo, né, dele ser ele chupa bastante a umidade, ainda tem o substrato aqui dentro que é bem drenável, tá? E nos vasos, né, de plástico, eu borrifo água, porém, a cada 3 dias, né? Só coloco uma umidade ali, né? Para que elas sintam que elas estão úmidas, né? Porque no ambiente natural delas, elas têm essa umidade, né? Por mais que elas estejam passando por uma fase de seca, né? Um pouquinho de umidade, porque é nas matas, né? Então, nas matas tem a umidade, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Eu não sei se deu muito bem para vocês entenderem, mas assim, eu queria só passar que cada um tem que ver o tipo de cultivo, né, que faz, para daí vocês poderem, no caso, ter uma base, né, uma base de como vão ser as regas a partir desse momento, né, que é o momento do ano que a gente necessita imitar um pouquinho, né, o habitat natural dessas plantas, né, que seriam as Dendrobiums nobile, tá bom? Então, eu não tenho florações ainda, mas eu creio que elas estejam realmente se preparando para florescer. Eu espero que venham florações assim abundantes para que eu possa mostrar para vocês como foram a do ano passado. Então, a mudança que eu fiz foi essa, colocá-las aqui fora,
né? E elas se adaptaram bem, graças a Deus. Vocês podem ver que o vegetal, né? Desculpem. O vegetal tá bem bonito. Não sentiu, assim, praticamente quase nada o sol, né? Elas demoram um pouquinho para se adaptar, mas, né? Elas acabam se adaptando, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. E assim, eu tenho, assim, um pouquinho de dó, né, de deixá-las sem a rega completamente, ou seja, não regar de um todo, né? Eu procuro fazer dessa forma para que não judie tanto das plantas, né? Porque o pseudobulbo precisa ter uma reserva para que ele possa, no caso, oferecer florações para a gente, entendeu? Se ele tiver muito debilitado, essas florações vão sugar toda a energia da planta e ao final da floração, esse vegetal vai estar muito debilitado. Então, é isso que eu procuro fazer para que elas não sofram tanto, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. E desculpem se o vídeo ficou longo, tá bom? Mas é que eu queria passar mais ou menos o que eu faço no meu cultivo, tá? Um beijo a todos. Se vocês gostaram, curtam aí pra mim, tá bom? Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.